A chapa esquentou, soltou o verbo, grande novidade. Vasco e Corinthians decidem. Situação no Campeonato Brasileiro hoje às 16 horas no Caldeirão de São Januário. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi, chegando com tudo para trazer vocês para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão de Caldeirão. É isso mesmo, o Vasco encara o Corinthians. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, vamos falar muito também sobre a polêmica do Nino, né? O Felipe Melo soltou o verbo, rapaz. Ficou chateado com a situação e falou um monte. A gente vai trazer para vocês aqui tudo detalhado, você não perde nada. E claro, hoje é dia de Vasco. Você que gosta de palpites esportivos, já vou deixando aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. Você vai correr lá, fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito e vai dobrar o seu primeiro depósito. É isso mesmo. Depositou 100, vai ganhar mais 100. Depositou 50, vai ganhar mais 50. E claro, eu sei que você tá naquela plataforma que tá dando mais de 250 milhões para o Flamengo por ano, né? Então você vai sair dela agora, porque você não pode ajudar a mulambada, né? Então você vai correr agora para o link que está aqui, que a Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete, no futsal e também nossa parceira aqui do canal. Beleza? Então não ajude o seu rival. Corre para a Estrela Bet, o link está aqui embaixo. Clicou, resolveu, sai fora aí dessa Bet mulamba aí e vem para cá, você que gosta de palpites esportivos. Lembrando sempre, muita responsabilidade, maiores de 18 anos. Não é uma forma de ficar milionário, é um entretenimento. Beleza, galera? Eu preciso contar com a sua responsabilidade. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Vamos falar muito sobre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians no Caldeirão, treta e muito mais. Solta a vinheta, bora pro vídeo. A chapa esquentou, soltou o verbo. Grande novidade. Vamos falar bastante sobre Vasco e Corinthians nesse vídeo. Peço para você humildemente, logo no iniciozinho, para deixar o like, para dar aquela moral. Vamos falar muito de Vasco hoje e você é o nosso convidado, né? Então, olha só, a gente tem novidades na lista de relacionados. É isso mesmo. O Leandrinho vem para o jogo. O Estrela e o GB também. Então, grande novidade para esse jogo aí. O Leandrinho, que para mim é o substituto ideal ali, na verdade é o substituto, vamos dizer assim, o primeira opção para a vaga do Lucas Piton. A gente sabe, né, que Fernando Diniz utilizava pouco o jogador, mas agora está na lista e claro, né, se for para atuar, vai jogar, porque não tem nenhum tipo, né, de chance de perder essa vaga para o Vitor Luiz. Então o jogo contra o Corinthians é importantíssimo, com os crias da Colina presentes, né? GB, Estrela e Leandrinho estão na lista de relacionados. Todos nós sabemos que o Paulo Henrique está fora desse jogo, né? Jogo importantíssimo e um jogador muito importante com dores na coxa. A gente sabe também que é poupando o jogador para quarta-feira contra o Botafogo, jogo decisivo da Copa do Brasil. A gente não é bobo, né? O torcedor vascaíno sabe que a prioridade do Vasco vai ser esse jogo contra o Botafogo. Então o Paulo Henrique, que está sentindo um incômodo, vai ser poupado para na quarta-feira estar 100%. Tá, o Puma Rodrigues entra, né, no lugar do jogador na lateral direita. Eu sei que o Paulo Henrique é uma perda considerável. Você vai chegar e vai falar, mas tem ponto para conquistar também, né? Agora no Campeonato Brasileiro. Tem, mas a Copa do Brasil já, né? Teremos um tempo hábil caso o Vasco passe para as semifinais já, né? A gente vai ter um tempo interessante aí para priorizar o Campeonato Brasileiro. Bom, falando sobre o jogo, o Vasco deve vir a campo com o seguinte time: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga e o Piton na lateral esquerda. Jair e Tietê devem formar a dupla de volante com Felipe Coutinho ali meia mais avançado. A gente tem no Moreira, Ryan e o DVD. Deve ser aí a mesma equipe contra o Santos sem o PH, né? Óbvio, né? Se tivesse o PH à disposição, com toda certeza o jogador estaria, né, nessa lista de relacionados. Não temos nenhuma dúvida enquanto a isso. Todos nós sabemos, né, nesse momento que o PH ele é imprescindível para essa equipe. E o Corinthians também com desfalques, né? O Memphis não joga, o Yuri Alberto também não, por conta de lesões. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior deve vir a campo com Hugo Souza no gol, né? O Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga e o Matheus Bidu
na lateral esquerda. Raniel, Charles e Maicon deve fazer ali um trio, né, de volantes, meio que um losango, né, com Rodrigo Garra um pouco mais à frente. E no ataque, Kaique e Gui Negão. Né? Esse deve ser o Corinthians que vai enfrentar o Vasco logo mais no Caldeirão, aí também muito desfalcado para esse jogo. Né? Ingressos esgotados para São Januário, a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa nesse domingão, né? Daqui a pouquinho estarei também em São Januário para trazer para vocês toda essa movimentação. Então hoje, se você permanecer aqui com a gente, você vai acompanhar tudo, porque nós estaremos já lá no Caldeirão de São Januário. Beleza? Então, Vasco e Corinthians, 4 da tarde, aguardo vocês e você não pode perder nada. Olha só, soltou o verbo, hein? Felipe Melo soltou o verbo em relação ao Nino. A gente sabe que o jogador, né, o ex-jogador Felipe Melo tem uma relação pessoal com o Nino, foram campeões juntos no Fluminense, né? Tem uma relação bem estreitada ali e o Felipe Melo esquentou aí o clima, hein? Clima quente, rapaz. Soltou o verbo em relação a essa informação do aceite, né, do Nino, né? A gente sabe que negociações, sim, estavam acontecendo. Aí veio a informação do aceite, né, que o Nino teria aceitado. O Felipe Melo veio para desmentir geral, que o Nino não aceitou proposta nenhuma do Vasco. Enfim, né? Falou até de um possível massacre, né, que ele vem sofrendo nas redes sociais pela torcida do Fluminense. Cara, a situação do Nino é a seguinte, não vem, tá? E o Felipe Melo traz, né, essa informação, né, dá foi até um pouco deselegante, na minha opinião, em alguns momentos, né, mas é o jeito dele de se expressar, de se falar, né, e se ele incorporou tanto essa verdade dessa informação, vamos trazer aqui para vocês verem, só para vocês terem uma ideia, o que falou o Felipe Melo, né, sobre a situação do Nino. Bom dia. Bom, falar um pouquinho dessa situação do Nino, né? Eu trago informações para vocês, tá? Primeiro de tudo, nós temos que ter muita responsabilidade para informar as pessoas. Porque, obviamente que não todos, mas uma minoria que acaba tendo o poder da fala ou do microfone, acaba desinformando pessoas. O Nino não vai pro Vasco. O Nino não aceitou nenhuma oferta de ir pro Vasco. E eu vou aqui falar tudo o que aconteceu. Um certo dia, o Diniz ligou pro Nino, convidando o Nino a jogar no Vasco, falando da vontade que ele tinha de ter o Nino no Vasco. O Nino, obviamente, é um cara que respeita todos os clubes, apesar de ser um ídolo do Fluminense, respeita todos os clubes. Agradeceu. O Vasco conversou com o Zenit. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entrou em contato quando viu isso. Entrou em contato com o Nino, entrou em contato com o Zenit também. E o presidente do Zenit foi conversar com o Nino. Tá bom? E deixou bem claro pro Nino que o Nino é peça fundamental do Zenit. Da engrenagem do Zenit, daquilo que ele pensa que o Zenit é um Zenit forte que vai brigar por títulos. Tá legal? O Nino, ele fala o russo fluente, e isso é muito apreciado pelos russos, né? A forma que ele chegou rápido e se dedicou aos estudos. Falar russo não é fácil. Eu fiquei na Turquia 4 anos e não, falo muito pouco o turco. É um cara que é muito querido pela torcida, pelo grupo, pelo profissional que ele é, pelo aquilo que ele entrega dentro de campo, tá bom? Então, tudo isso que vem saindo aí, que ele fechou, são falácias. São, infelizmente, pessoas que têm o intuito de desinformar os outros. Alô, torcida do Fluminense, tem visto muito torcedor aí falar tanta besteira do Nino. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não caia no conto. O Nino não vai pro Vasco. E eu digo com muito respeito ao Vasco. Eu mesmo tenho muito respeito ao Vasco, assim como o Nino também tem muito respeito ao Vasco. Mas ele é um ídolo do Fluminense e não fechou nada com o Vasco, muito longe disso. Então eu trouxe aqui bastidores para vocês, o que aconteceu. Por favor, cortem esse negócio aí, porque negócio de fake news aí, desinformantes, é o que mais temos. Tá bom? Vamos trabalhar com a verdade, pessoal. Tamo junto, Deus abençoe. O ex-jogador hoje, né, trabalha como comentarista na Globo, garantiu que o Nino não aceitou nenhuma proposta do Vasco, na verdade. Bom, é algo muito sério porque descredibiliza, né, o canal que trouxe essa informação, que é o do NT Vascaínos, né? Eu sei que o trabalho deles são muito sérios,
mas eu também não posso defender em nenhum momento uma informação que não é minha. Mas fica aí, né, o Felipe Melo falando sobre essa informação e você vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E não esqueça também de nos comentários deixar o seu palpite para logo mais. Vasco e Corinthians logo mais, o seu palpite e de onde você está falando ali nos comentários. Beleza? Daqui a pouco eu estou voltando com muito mais informações. Você daí, eu daqui, claro, deixe seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Um forte abraço, saudações vascaínas, eu estou indo agora para São Januário. Aguardo você em ficar aqui para acompanhar tudo, beleza? Valeu!